Olá, Mano Reparte conversa hoje com Karene Vilela, CEO da Portos, que é uma importadora de vinhos da Europa para o Brasil. Tudo bem, Karene? Olá, tudo ótimo. Karene, existem algumas iniciativas no Congresso para aumentar o imposto do vinho importado para o Brasil. Como você avalia essas medidas, essas iniciativas? Olha só, isso não é de hoje, né? Eu acho que já faz alguns anos que existem algumas pessoas que tentam criar alguns projetos de lei e esses projetos acabam caindo, né? Para que exista um aumento dos impostos, né, para os vinhos importados. A minha visão é que não vai ser dessa forma que a gente vai proteger a nossa indústria. Assim, eu acho que a única forma da gente desenvolver os vinhos nacionais, né, desenvolver a indústria local, seria dando um incentivo para a indústria, né, diminuindo os impostos da indústria. Né. Quem é produtor de vinho no Brasil, ele paga muito imposto, né? Todas as cargas tributárias, trabalhistas. Então, muita gente me pergunta, né? Nossa, mas por que o vinho brasileiro tem o mesmo preço de um vinho importado, né? Então, muita gente tem um preconceito de comprar um vinho brasileiro, achando que o vinho brasileiro tem o mesmo preço, é caro, mas na realidade ninguém olha toda essa conjuntura por trás, né? O quanto imposto que a gente paga. Então, eu acho que a ideia seria dar incentivo para a indústria local, ao invés de penalizar os vinhos importados. Na prática, qual seria o efeito imediato se um projeto desse for aprovado? Olha, na minha visão, né, agora é totalmente pessoal, né, eu acredito que vai ser muito difícil um projeto desse passar, né, até o último projeto que foi colocado em pauta, né, por um deputado do Rio Grande do Sul, esse projeto já caiu. Normalmente os projetos acabam caindo porque realmente é muito difícil, os importadores acabam tendo muito mais força do que os produtores locais nessa questão de impedir que isso aconteça. Eu acho que vai ser um impacto muito negativo para o consumidor mesmo, né? Eu acho que o consumidor ele já tem o vinho no Brasil muito caro, tanto o brasileiro quanto o importado. E ter mais vinhos importados ainda mais caro, né? Conseguir aumentar ainda mais o preço do vinho importado, vai penalizar só uma pessoa, que é o consumidor, que é a pessoa que paga o imposto, né? Então, eu acho que seria realmente um cenário muito triste para a indústria vínica brasileira. Porém, eu acho que a gente, tanto os importadores, né, que é o meu caso, quanto os produtores locais deveriam se juntar pensando numa ideia de trazer benefícios para a indústria local. Essa é a minha visão. Que fatores interferem no preço do vinho importado no Brasil? Como assim? Que tipo de fatores? Tributações? Sim. Né, o maior fator hoje em dia para os preços do vinho são os impostos. Basicamente é o imposto de importação, que só tem um país que não tem esse imposto de importação, que é o Chile. Então, os vinhos importados do Chile não tem esse imposto de importação, né? Tem um acordo que não se paga esse imposto. E todos os ICMS, IPI, e um importador no Brasil, ele é comparado a uma indústria, né? Então, ele paga todos os impostos que a indústria paga, o importador paga também, mais um imposto de importação. E aí também a gente também está totalmente à mercê, né, dos impostos e das variações cambiais, né? Então, hoje, nos últimos meses, com a alta do dólar, todos os vinhos importados aumentaram muito. Não só os vinhos importados, como os vinhos nacionais também. Porque muita gente pensa, poxa, mas o dólar aumentou, só o vinho importado que tem que aumentar. Não, a indústria local também tem dependência de insumos importados, né? Garrafas, rótulos, tem muita coisa que a indústria nacional importa também. Então, a variação cambial tem toda essa questão de impacto no preço do nosso vinho. Na sua avaliação, que medidas podem ser tomadas para que esse preço do vinho europeu seja mais competitivo no Brasil? Olha, a primeira coisa que eu acho, assim, eu acho que tem algumas coisas assim que são muito controversas na indústria do vinho. Uma das coisas que eu acho muito controversa é a substituição tributária. E eu acho que não é só no mundo do vinho, né? Eu acho que a substituição tributária, eu tenho certeza que é pauta em outras indústrias, eu tenho certeza que outras indústrias discutem isso, né? A substituição tributária, ela foi feita para que o importador ou a indústria, ela conseguisse antecipar toda a cadeia de imposto para que lá na ponta não tivesse sonegação, né?
Só que na indústria do vinho, por acaso, né, especificamente, tem alguns estados que têm ST, outros estados que não têm ST. Tem STs de diferentes alíquotas para cada interestadual, que viram um quebra-cabeça assim, totalmente complexo de se entender, né? E eu acho que a primeira coisa que deveria ser feita para o vinho abaixar de preço seria a substituição tributária. Assim, eu acho que cada parte da cadeia devia se responsabilizar pelo pagamento do seu imposto, assim, porque essa ideia das pessoas falarem que é uma forma de não sonegar, eu acho que é um pouco... eu acho que as pessoas acabam criando um monte de artifícios para fugir da SST e deixam pessoas que são idôneas sem competitividade. Então, tem um monte de vinho que você vê no mercado que está muito mais barato que o outro, que você não entende a ideia, mas alguém trouxe sem ST, o outro tem ST, então é tudo muito, muito nebuloso. Assim. Eu acho que a forma que foi criada, a ideia é boa, mas a operacionalização do projeto não é nada boa. Assim, essa é a minha opinião. Dentro dessa batalha diária de lidar com burocracias, gostaria que você falasse um pouquinho sobre sua experiência como empreendedora. Como é empreender no Brasil? Olha, empreender no Brasil é ter muito estômago. Eu costumo dizer que uma pessoa que ela empreende no Brasil, ela empreenderia em qualquer lugar do mundo. Assim, eu tenho quase certeza absoluta disso. Assim. As alíquotas no Brasil, os impostos no Brasil, são coisas que, quando você tenta explicar para um produtor, né, para um fornecedor, a pessoa não entende o primeiro parágrafo seu, assim, ela não consegue entender. Realmente é uma engenharia, tanto tributária, fiscal, você precisa ter muita resiliência. Assim. Eu acho que ser um empreendedor no Brasil é você ser um eterno resiliente, assim, porque a gente está muito... As ameaças macroeconômicas deixam o nosso negócio muito vulnerável. Então, a vulnerabilidade do nosso negócio é eminente. Assim. Então, qualquer canetada do governo com uma mudança de um imposto muda todo o cenário de onde vai ser o negócio. Né? Isso já mudou algumas vezes. Assim. Eu estou à frente da Portos Importadora há 9 anos, ano que vem vai fazer 9 anos. Nesses últimos 9 anos, eu tive que lidar com algumas mudanças tributárias, fiscais, ou até mesmo coisas pequenas, né, como uma questão de colocar no rótulo do vinho a litragem e o teor alcoólico, que dão um impacto no seu negócio altíssimo. Assim. Eu tive a multa que era para todo o rótulo que fosse encontrado seu num ponto de venda sem essa marcação que o Inmetro pediu, era caríssimo. Assim, se você realmente não pegasse todo um recall de vinhos, não mudasse todos os rótulos, você poderia quebrar com uma multa dessa. Né? Então, realmente é uma resiliência constante. Como o produtor europeu enxerga isso? Isso inibe que mais marcas entrem no mercado brasileiro? Olha, eu acho que um produtor europeu, ele sempre tem uma visão que o Brasil, até ele conhecer o Brasil, ele acha que o Brasil é a bola da vez. Assim. Ele sempre fala, nossa, o Brasil é gigante, 200 milhões de habitantes, tem muita gente para consumir vinho. Então, assim, eu acho que o primeiro embate é aquela idealização de um mundo perfeito. Nossa, o Brasil é o melhor lugar para vender vinho. Passado esse momento de euforia, ele chega no Brasil, ele começa a lidar com essas burocracias de exportação para o nosso país, ele já começa a ver que é mais complicado do que ele imaginava. Em 2008, quando teve a grande crise nos Estados Unidos, em alguns países europeus, principalmente Portugal, Espanha, Grécia, muitos produtores dessas regiões vieram para o Brasil. Ah, não, a gente tem que vender aqui, o mercado local nosso está ruim, a gente tem que vender no Brasil. Hoje, muitos deles que há alguns anos estavam aqui, muitos desistiram de vender para o Brasil. Já cansaram da burocracia, da dificuldade, do quão... e culturalmente também, o brasileiro tem muito o que mudar, né? A gente tem uma cultura que a gente ainda precisa muito melhorar a forma de lidar com os fornecedores, né? Então, eu acho que tem um trabalho aí da nova geração ou das pessoas que já estão no mercado há algum tempo tentando fazer essa mudança de cultura, de mostrar para eles que a gente sim pode ser um mercado atrativo, mas eu acho que ainda é duvidoso, assim.
E como você busca esse processo de convencimento da marca europeia para vir do Brasil? Como é feito esse trabalho? Que argumentos você usa para trazer uma empresa para cá? Olha, eu tento demonstrar primeiro, a minha forma de trabalhar quando eu vou conversar com o fornecedor é tentar demonstrar todas as dificuldades antes de vender a facilidade, né? Eu normalmente quando eu falo com o fornecedor eu falo, olha, o Brasil é dessa forma, a legislação é dessa forma, o imposto é dessa forma, vai ser caro vender vinho no Brasil, não acredite que vamos fazer milagre. Então eu acho que a honestidade é a principal saída para você conseguir boas relações de longo prazo, assim. Tanto que a minha empresa, eu tenho orgulho de falar que as minhas relações dos meus fornecedores são a longo prazo, assim. Eu tenho fornecedores a longo prazo, que eu sempre fui muito sincera com eles de falar como era o mercado brasileiro, como eram as pessoas no Brasil e como eram as taxações, os impostos, como que o preço final do vinho ia chegar, porque também é muito desestimulante, né? Chega um europeu aqui, olha o preço do vinho dele, que é 2 euros na ponto de venda lá na Europa, e chega aqui e está R$60, R$70. E para entender, você precisa abrir uma planilha e explicar. E tem isso, tem aquilo, tem... Então, realmente, eu acho que a honestidade e a clareza é a principal ferramenta. Então, o empreendedor tem que ter essa percepção nesse trato com o fornecedor e também com o consumidor final. Com certeza. Eu acho que também a ansiedade de captar novos fornecedores faz com que muita gente omita muitos passos da nossa indústria. Assim. Então, não, vai dar certo, tudo bem, a gente consegue vender o volume X e, na realidade, não é X, é metade de X. Então, eu acho que é aí que a gente cria uma má fama em alguns mercados, assim. Eu acho que a gente precisa ser muito transparente para explicar, né, o que está acontecendo. A minha visão é que isso mudou, isso anda mudando, né? Eu acho que os atuais empresários brasileiros, né, e muito no mundo do vinho, muitos já estão jogando as cartas na mesa e falando, olha, você quer trabalhar nesse mercado? O mercado é assim, quer ou não quer, né? Eu acho que está todo mundo começando a jogar as cartas na mesa. Mas, para ser um empreendedor no mundo do vinho no Brasil, você precisa realmente saber também que a quantidade de importadores e a barreira de entrada nesse mercado é muito baixa. Então, sempre vai ter uma pessoa mais aventureira que vai contar uma história bonita para um produtor, que o produtor vai chegar aqui, vai se decepcionar e vai chegar um momento que ele vai falar, poxa, o Brasil não era isso que eu esperava, né? Então, acaba que quando tem muita gente se aventurando no mercado com barreiras de entrada baixa, faz com que o resto do mercado sofra também, né? Então, que dicas você pode dar para quem está começando o negócio, pensando em abrir um negócio, ou então está no meio dessa jornada? Olha, eu acho que primeira coisa é relacionamento. Eu acho que no mercado, e não só de vinhos, como qualquer outro mercado, eu acho que é muito importante você conversar com pessoas, você estar aberto a ouvir os erros das outras pessoas. Assim, eu acho que nos últimos 9 anos que eu estou com a Ports, eu errei muito, muito. Eu tive muita sorte de poder errar e continuar com o meu negócio, mas tem muita gente que eu conheço que errou e não conseguiu manter o negócio, né? Então, assim, eu costumo dizer que eu sou uma privilegiada de poder errar e ainda ter um negócio aberto. Mas o empreendedor no Brasil, ele só consegue ser um empreendedor de sucesso depois de errar muito, de ter constantes erros. E uma forma de você antecipar um erro é aprender com o erro do outro. Então, eu acho que é falar com as pessoas, perguntar por que não deu certo, por que não foi por tal lugar, por que não importa por tal porto, por que vai para tal... Eu acho que todas essas variáveis, eu acho que conversar com pessoas faz muito. Então, hoje eu aprendi que quando eu quero tomar uma decisão, eu ligo para pessoas e falo, o que você acha? Assim, então, eu acho que a principal ideia é você ter humildade de falar que você não sabe aquilo e tentar descobrir alguém que saiba para te ajudar a resolver aquele problema. Eu acho que aí um bom empreendedor, ele tem que ser humilde para assumir que ele não vai ter todos os skills, todas as competências e ele vai realmente ter que ir atrás de alguém para ajudar ele. Acho que essa é a minha visão. Karine, falando do mercado nacional do vinho brasileiro que é exportado, qual é a avaliação que é feita lá fora?
Olha, é uma pergunta bastante subjetiva sua, né? Eu acho que o vinho brasileiro ele ainda é muito pouco conhecido, assim, ele tá, porque também assim, a gente tem uma exportação pequena, né? Um volume pequeno e digamos que o vinho está muito espalhado, né? Então, tem alguns mercados que até tem alguns cases de sucesso, como o Japão, que importa o vinho brasileiro, mas ainda é uma coisa muito de nicho, né? Então, o vinho brasileiro é um vinho como se os vinhos do leste europeu são pra gente, né? Que só um enogeek, né? Aquele nerd do mundo do vinho quer conhecer porque quer saber do que se trata, né? Então, eu venho estudando vinhos na Inglaterra há alguns anos e se você chega para algum sommelier inglês, ninguém bebeu vinho brasileiro. Só se é aquele sommelier mais nerd mesmo, que foi atrás de procurar e tal. Mas a avaliação que eu tenho das pessoas, que eu já recebi um feedback, é os espumantes são francamente bons, assim, eu acho que e aí tirando a minha opinião, né, porque eu já tenho uma opinião poluída porque eu sou brasileira e já gosto dos vinhos brasileiros, eu vejo que o europeu, o americano em geral, eles falam muito bem dos espumantes nacionais e a gente realmente produz espumantes nacionais de qualidade excepcional, assim, eu acho que a gente tem que valorizar isso. Então, na sua avaliação, uma evolução desse mercado passa também por bons representantes? Eu acho que os vinhos nacionais em geral, né, a gente, além dos espumantes, a gente tem os vinhos tranquilos, né, tintos, rosés, brancos. Já temos grandes marcas no vinho nacional, assim. Eu acho que falta um pouco de um trabalho talvez da indústria se unir mais e tentar se vender mais como categoria de vinho. Eu vejo que tanto os importadores brasileiros, eles são muito desunidos. Acho que agora a gente está tentando se unir um pouco mais, mas a gente continua um pouco desunido. E quanto os produtores nacionais também, eles não se vendem como categoria no mundo, né? Por exemplo, a gente vê grupos como Wines of Argentina, Wines of Chile, o Vinhos da Grécia, Wines of Uruguai, eles fazem trabalho juntos, eles vão comitiva juntos para o mundo todo se vender. Então, eu acho que para enaltecer a qualidade do vinho brasileiro, os produtores precisavam se unir e se vender como categoria de vinho brasileiro, espumante vinho brasileiro, Merlot, a uva do Brasil. Eu acho que eles precisavam criar categorias e se vender nesse sentido. Essa é a minha opinião. Falando sobre perspectivas, as festas de fim de ano são a principal época para as vendas, né? Exato. Quais as perspectivas para... Não, é sempre assim, o principal momento no mundo do vinho, né? E é o Natal e o Réveillon, né? Normalmente eu vendo em média 30% do meu faturamento anual no final do ano, assim. Então é realmente um valor expressivo de vendas comparado com o anual, né? E infelizmente janeiro, fevereiro, até o carnaval, o mercado de vinhos é um mercado muito parado. Então assim, a nossa e agora... Tem uma explicação para isso? Eu acho que é uma explicação cultural, assim, eu acho que o brasileiro culturalmente, primeiro ele compra muito antes do Natal e em janeiro, fevereiro tem muita conta para pagar e eu acho que em janeiro, fevereiro todo mundo já viajou, já voltou de férias, já aproveitou e fica aquela coisa de ter um conta e como vinho é um supérfluo, né? Não é uma coisa que é realmente uma necessidade do ser humano, ele fala, não vou gastar com vinho agora, né? Principalmente quando chega todos os impostos de uma vez, né? Tem até a Blue Monday, que eles dizem que tem em janeiro, que é a segunda-feira do ano mais triste, que é a segunda-feira que se paga os impostos. A gente percebe realmente que até esses momentos passarem, o mundo do vinho não decola. Só decola na época da Páscoa, que aí começa azeite, aí começa a falar de bacalhau, de vinho, aí as pessoas começam já pagaram os impostos, já pagaram IPTU, IPVA, e aí todo mundo já começa a se envolver de novo a comprar vinho, assim. Então eu sinto realmente que isso acontece. E outro fenômeno importante, que eu acho que é muito recente no mundo do vinho, é a Black Friday. Era uma coisa, acho que é recente em todos os mercados, né? Acredito que outros mercados estão sentindo isso, mas a Black Friday é a nova sensação do mundo do vinho, né? Eu há 4 anos, eu não
esperava uma Black Friday. E hoje em dia eu me programo para Black Friday. Eu organizo promoções para Black Friday e eu organizo uma boa parte do meu faturamento para acontecer no Black Friday. Então, realmente, eu acho que a Black Friday pegou no Brasil. Pegou e eu acho que pegou para ficar. Assim, as pessoas se preparam para Black Friday. Então, o empreendedor também tem que ficar ligado nisso, nessas datas pontuais e específicas. Total. E no vinho, então, né, eu acho que em todos os segmentos, mas no vinho eu acho que tem marcas muito importantes para venda, né? Então, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, são datas que realmente a gente consegue fazer alguma coisa comercial para vender, né? Então, realmente a gente consegue criar aí campanhas para vender vinho. E Natal, sem dúvida, é a melhor data. Então, para a gente finalizar, o que o consumidor precisa levar em conta para não errar na escolha, na hora que ele está decidindo comprar um vinho para presentear, o que ele precisa prestar atenção? Olha, primeiro de tudo, eu acho que o vinho, é muito importante lembrar que o vinho bom é aquele vinho que você gosta, assim, eu acho que vem muitas pessoas me perguntar, mas eu gosto do vinho docinho, e todo mundo fala que vinho doce é vinho ruim, e que vinho seco que é o vinho bom, isso é mito, assim, tem muito vinho doce que é bom, então, assim, as pessoas criam muitos mitos baseados em regras de conhecers, e não é muito isso, eu acho que a primeira regra primeiro, foco no que você gosta. Né? Se você gostou do vinho, compra o que você gostou. Acredita naquilo que você já bebeu e já gostou, né? Porque eu acho que é aí também... E a gente muda de opinião, né? Depois a gente gostava de um estilo de vinho, depois a gente começa a gostar de outro, e é assim que o paladar nosso vai mudando. E a outra coisa muito importante que eu acho é a pessoa sempre tentar lembrar a região do vinho que ela comprou o vinho, assim, o nome da região e a uva. Porque muita gente me fala, eu comprei um vinho do produtor tal. Você conhece? Tem mais de 35 mil produtores de vinhos no Brasil. É muito difícil uma pessoa, por mais que ela saiba de vinho, conhecer todos os produtores. E às vezes a pessoa fala assim, eu comprei um vinho da Alentejo, do Douro, ou da Toscana, ou da Espanha, Ribeira del Duero, eu vou conseguir indicar um outro vinho da mesma região com talvez uma qualidade parecida, com talvez um perfil ou um estilo de vinho muito parecido. Então, eu acho que a pessoa tem que ficar muito ligada à região que é o vinho para ela entender qual que é o estilo de vinho que ela gosta. Gostei de um vinho da Ribeira del Duero. Por quê? Então, ela começa a entender esse estilo do Douro. Por quê? Né? Então, ela começa a decorar os estilos de vinho que ela gosta e catalogar esses estilos e facilitar a compra dela. Acho que essa é a dica que eu daria, assim. Karine, muito obrigado. Obrigada a vocês, obrigada pelo convite, eu agradeço muito. O Unipart conversou hoje com Karine Vilela, CEO da Portos Importadora. Obrigado pela atenção e até a próxima.